Ultimamente ele tem sido bonzinho, né, professor? Não tem mais travado. Não sei, viu? Ele tava... Semana passada ele tava meio rebelde, mas... Ele tá indo, tá indo. Agradecer, né, que ele tá indo. Bom, então aqui a nossa aula de número 19, tá? Seguindo a sequência, né, que nós temos. Parece muito, né, mas não é. Se a gente pensar que segundas-feiras acabamos dividindo, né, aí algumas segundas, né, então não é um número exagerado, né, um número até extremamente aceitável, né. Bom, então, se vocês verem lá na nossa aula 19, tem um vídeo de apoio, que daqui a pouco vou pedir para que vocês vejam. Esse vídeo tem uns 35 minutos, mais ou menos, e ele diz respeito a essa introdução, né, que nós vamos fazer agora, que é a respeito da tensão admissível do solo, né? Até então vimos aí, né, que o que é tensão, né, na física, né? Tensão nada mais é do que força sobre área, né? Então é uma carga aplicada, se nós estivermos falando de uma tensão oriunda de compressão, sobre uma área, né? Que área é essa? A área de contato entre a aplicação dessa força e o ponto, né, que está sendo aplicado. Tá? Então essa divisão gera-se aí o que nós chamamos de tensão nas diversas unidades aí que nós vimos. Trabalhamos aí nas últimas duas aulas, né? Megapascal, quilogramas força por metro quadrado, quilogramas força por centímetro quadrado, que são as unidades aí que estamos mais acostumados aí a trabalhar dentro da área de construção civil. Sendo assim, né, se pegarmos aí os materiais de apoio aí que já estão disponibilizados aí para vocês na aula 19, vamos começar aqui pelo que eu escrevi, né? Então tem aqui, né? Como falamos ali na nossa introdução, né? Tensão admissível do solo, eu estou frisando aqui, né? Um método semi-empírico, né? Ou seja, o que significa, né, a palavra empírico, né? Se procurarmos nos dicionários, veremos algo mais ou menos do tipo que diz que é aquilo que é feito através de tentativas no longo dos anos, ao longo do tempo, e vem dando certo. Então, resumidamente, quando a gente fala empiricamente falando, significa isso que não tem efetivamente uma comprovação científica. Porém, quando falamos aí o semi-empírico, e principalmente dentro da área de construção civil, e principalmente quando vemos aí na nossa NBR 6122, que vimos ela algumas semanas atrás, e nas bibliografias, né, que nós temos referente ao assunto, inclusive um livro que eu venho utilizando aqui como base para as aulas de vocês, um livro aqui de fundações. Depois, aos que se interessarem, posso até passar direitinho a bibliografia. O método semi-empírico ele é extremamente difundido dentro da área de construção civil e aceito, né? Então, vamos trabalhar com o método semi-empírico, que é um dos métodos disponíveis na NBR 6122, e há outros métodos semi-empíricos disponíveis também, inclusive um que é dado aí na nossa apostila na página 359. Porém, esse que vamos aqui apresentar, né, ele é um método mais direto, mais objetivo, tá? Mais simples, né? Vamos chamar assim dessa forma, tá? E o entendimento dele também é de uma forma melhor feita, né? Então, o que diz, né, esse método semi-empírico que nós vamos ver? Ele diz que a tensão admissível, né, o símbolo da tensão, né, continua o mesmo, ou seja, né, aquela tensão
máxima que o solo pode sofrer antes dele entrar em colapso, um recalque, ruir, escorregar, enfim, são termos aí sinônimos, né, que nós temos aí difundidos na área da construção civil. É uma fórmula que diz que é o NSPT. Onde que nós vimos isso, né? Nós vimos na última parte que nós falamos de solos, né? A sondagem, né? A sondagem SPT, né? Aquela sondagem feita através do golpeamento do martelo sobre uma haste metálica. E quem que é esse NSPT? Ele é os últimos 30 centímetros cravados a cada metro de sondagem, né? Então, quantos golpes eu preciso, que é esse número N, para penetrar esses 30 centímetros finais em cada camada de 1 metro, né? Isso daí já vimos na nossa aula de sondagem. Então, é esse número, esse NSPT, dividido por 5. Esse 5 ele é fixo. Alguns autores discordam um pouco disso. Eles falam que esse número depende do tipo do solo. Se o solo é arenoso, é argiloso, se ele é mais siltoso. Porém, por aproximação, a maioria dos autores utilizam esse número 5, tá? Independente do tipo do solo. Então vamos trabalhar com essa única fórmula. Tensão admissível é o número de golpeamentos, o NSPT, para essa penetração final, né, a cada metragem da sondagem, a depender de onde é feita essa sondagem, né, a gente vai ver isso aqui na continuação, dividido por 5, sempre. E essa fórmula ela vai nos dar a unidade da tensão admissível em quilos por centímetro quadrado. Então, um exemplo, né? Ok, tudo bem, sei que aqui é o NSPT, a sondagem, porém, a sondagem de que ponto, né? Nós vimos aí nas nossas aulas de sondagem que trabalhamos aí com sondagens de 8 metros, tivemos exemplos aí que chegaram a 12 metros, 15 metros. Quantos metros, né? Qual a profundidade, né, desse NSPT que eu vou utilizar? Bom, para responder essa questão, primeiro temos que ter em mente que essa tensão admissível com essa formulação dessa metodologia semi-empírica, ela serve única e exclusivamente nesse momento para sapatas isolada, tá? Então estamos trabalhando aí com a tensão admissível para uma sapata isolada, que é uma fundação direta, uma fundação rasa, ou seja, como vimos na aula passada, é uma fundação que tem menos de 3 metros de profundidade. Em relação aonde? Em relação ao ponto, à crista do solo, né? Então, se vermos aqui nesse exemplo, aqui simbologia de desenho de solo, tá? Aqui, imagine onde está passando aqui o cursor do mouse, onde estamos andando. E aqui eu tenho um buraco, né? Uma depressão onde eu estou fazendo a minha sapata isolada. Vendo aqui esse desenho em corte. Ou seja, para considerar isso aqui uma sapata isolada e, consequentemente, uma fundação rasa, uma fundação indireta, essa profundidade, onde eu não coloquei aqui a profundidade, mas é onde eu estou correndo aqui com o cursor do mouse, ela tem que ser menor que 3 metros, né? Isso vimos na nossa aula passada. Sendo menor do que 3 metros, consideramos essa fundação uma sapata isolada, uma fundação rasa, uma fundação não profunda, logo
a formulação aí da tensão admissível dessa metodologia semi-empírica para essa fórmula apresentada é elegível para atender a descoberta da tensão admissível desse tipo de fundação. Bom, visto, né, esse primeiro momento aí, tem um conceito que se chama bulbo de tensões, né? É um nome diferente, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas o que ele significa, né, a grosso modo? E aí peço até um pouco de desculpa aqui no meu desenho, né? Meu desenho não é meu forte, mas vamos imaginar um pouco aqui e com o vídeo de apoio vocês vão conseguir enxergar melhor isso daqui também. Abaixo da sapata isolada, nós temos o solo, tá? Então, assim, tudo isso aqui é solo, né? Eu apenas fiz aqui essa abertura para poder fazer a minha sapata dentro aqui da minha depressão, dentro aqui do meu buraco. Bom, e isso aqui falamos que tem que ser até, no máximo, 3 metros. Legal. Tudo que eu tenho aqui abaixo, né, da minha sapata isolada é solo, tá? Não estamos discutindo aqui que tipo de solo é. E é independente saber o tipo de solo, o que falamos anteriormente, essa fórmula da tensão admissível ela é para qualquer tipo de solo, tá? Falamos aí que alguns autores mudam aqui esse denominador, tá? De 5 para outros valores a depender do tipo de solo. Estamos aqui já usando uma fórmula semi-empírica padrão para todo e qualquer tipo de solo, tá? Independente do que ele seja. Abaixo da minha sapata isolada, eu tenho o que nós chamamos de bulbo de tensões, né? Que nada mais é do que uma bolha, tá? Mas é uma bolha física, eu vejo essa bolha, você não vê a bolha, né? Você imagina também que é uma bolha de solo, tá? É um bulbo desse solo, onde ele pode ter tensões diferentes. Por que ele pode ter tensões diferentes? Justamente por conta do SPT. Lembram lá do ensaio de SPT? Onde, a depender de cada camada, né, a cada metragem, olha aqui, né, nesse primeiro metro do ensaio, eu tenho um SPT, um NSPT 4. No segundo, 7. No terceiro, 9. No sexto, 11. Ou seja, cada um desses números, o que nós havíamos visto anteriormente, quanto maior for esse número, mais dificuldade ele está tendo em penetrar, né? Porque eu estou tendo que golpear mais para que haja essa penetração de 30 centímetros, que são os 30 centímetros finais, né? Vimos isso lá na disciplina, na parte de solos, na parte de sondagem. Se há uma dificuldade maior para essa penetração, logo podemos falar que há uma dificuldade maior, logo são tensões diferentes. Então, eu posso falar que abaixo da minha fundação, né, onde eu tenho essa área que eu chamo de bulbo de tensões, há tensões diferentes. Então, esse é o raciocínio inicial. E aí, temos que saber quem que é essa tensão admissível do solo para que eu faça a minha sapata isolada sobre esse solo, para que não haja risco desse solo entrar em colapso. E aí o que vamos ver na próxima aula é o quanto de carga que eu posso pôr sobre essa sapata para que não haja colapso, tá? Ok, mas qual que é o tamanho desse bulbo de tensões, né? Também, empiricamente falando, chega-se ao raciocínio que temos um bulbo de tensões que diz que é L vezes 1,5, né? Quem é esse L, né? Esse L é o maior lado da minha sapata.
Mas aí vocês podem perguntar, poxa, você falou que vamos trabalhar com dimensionamento apenas a partir da semana que vem. Sim, é verdade. Porém, o que fazemos nesse momento inicial, ainda quando não conhecemos a tensão admissível do solo? Nós estimamos um lado, né? Nós falamos, esse lado vai ter x metros, L metros. E no exemplo que nós vamos ter aqui, ele vai ter 2 metros. Então, 2 metros, 2 vezes 1,5. O meu bulbo de tensões vai ser 3 metros. Tá? 3 metros de profundidade a partir do fundo da minha sapata. Né? Então, eu vou contar 3 metros de profundidade a partir daqui, né? Do fundo da minha sapata. E aí, o SPT a ser considerado será o SPT desses 3 metros a partir do fundo da minha sapata. Bom, então, que SPT que é esse? Né? E aí já estamos entrando aqui no exemplo. Né? Aqui o mesmo desenho que eu fiz lá, tá? O bulbo de tensões, Z, né? Que é o bulbo, né? 1,5 vezes o lado maior. Se estamos considerando o lado maior 2 metros, né? Está aqui, 2 metros, 1,5 vezes 2. O bulbo de tensões tem 3 metros. Né? Então, o que a gente parte, né, de um pressuposto aqui? Né? Eu estou pondo a base da minha sapata aqui próximo ao primeiro metro, tá? Ou seja, eu escavei 1 metro, então está aqui a base da minha sapata. E depois, se vocês verem aqui, descendo o cursor do mouse e o que temos à esquerda, temos esses 3 metros falados anteriormente aí. O primeiro metro, o segundo metro e o terceiro metro, né? Onde termina aqui o meu bulbo de tensões. Com os SPTs diferentes, né? Esse eu acabei desconsiderando, porque ele está muito próximo, né, da minha base. E como a base ela já adentrou, né, que é essa linha aqui, onde está correndo o cursor do mouse, acabou já adentrando aqui um pouco mais a fundo desse primeiro metro, eu acabo considerando como o meu primeiro NSPT, esse 7 NSPT. O segundo, esse 9, e o terceiro, esse 9. Vejam que é o número, né, do SPT e sempre o número final, né, dos 3 metros do bulbo de tensões, né, que é o que a gente falou aí anteriormente, como chegamos aí nesse bulbo. Muito bem. Agora vem a única parte de cálculo, né, que é aquela que a gente apresentou lá anteriormente. A maior dificuldade que nós temos aqui é em entendermos, visualizarmos esse conceito de bulbo de tensões, transmitirmos novamente aqui para nós essa questão do SPT, né, resgatarmos essa conceituação do SPT, até chegarmos aqui na parte da tensão em si, que aqui tem uma questão aí que tem que ser analisada. Bom, existem algumas formas, né? Quem que vai ser o meu NSPT, né? Quem que eu vou considerar como NSPT? E a resposta é: depende. Depende de alguns fatores. Por exemplo, se vocês pegarem o primeiro NSPT, ele é 7. O segundo, dentro do bulbo de tensões. O segundo é 9 e o terceiro é 9. Se fazemos uma média desses 3 NSPTs, 7 mais 9, somo tudo isso, divido por 3, dá 8,33. Se eu pego 8,33 e divido por 5, chego numa tensão admissível de 1,67,
quilos por centímetro quadrado. Muito bem. Reservo esse valor aí. Se eu considero o NSPT apenas 7 e divido por 5, chego numa tensão admissível de 1,4 kg-força por centímetro quadrado. E aí vem a pergunta: qual desses dois que eu escolho? A boa prática nos mostra que eu tenho sempre que escolher o que vai a favor da segurança. E aqui o que vai a favor da segurança? Eu considerar apenas o 7. Por quê? Porque eu tenho uma tensão menor do que se eu considerar a média dos 3. Ah, mas o mais favorável é o menor? Sim, por quê? Imagine, eu tenho uma tensão de 1,4 quilos por centímetro quadrado e tenho uma tensão de 1,67 quilos por centímetro quadrado. Aquela que eu posso carregar menos é 1,4 quilos por centímetro quadrado. Cada centímetro quadrado consegue segurar 1,4 quilos. Ou seja, estou jogando a favor da segurança. Ou seja, para dimensionar a minha sapata, que é o que a gente vai ver na próxima aula, eu vou ver que eu posso carregar ela, né? Posso colocar uma carga aqui de um peso menor, né? Então, acabo considerando para esse exercício 1,4 quilos por centímetro quadrado. Agora, o que nós vemos aqui, né? No primeiro metro, o NSPT 7, no segundo metro, o NSPT 9, no terceiro metro, o NSPT também 9. O que significa isso, né? Significa que esse solo que está mais próximo à minha sapata, ele é um solo menos resistente. Ele é um solo mais mole, né? Vamos chamar assim dessa forma. E os solos que estão abaixo, dentro ainda do meu bulbo de tensões, são solos mais resistentes. Agora, se isso aqui fosse o contrário, né? Digamos que aqui, em vez de 7, fosse um 9 e o 7 tivesse aqui no meio. Aí seria diferente, né? Eu poderia considerar a média. Por quê? Se eu fosse pegar aqui todos eles, 9, 7 e 9, por exemplo. A média dos 3, nós vimos que é 8,33. E aí, se eu considerasse só o primeiro aqui, que seria 9, se eu pego 9 e divido por 5, vai dar 1,8 kN por centímetro quadrado. Se eu pego 8,33 e divido por 5, que a gente já havia feito isso, vai dar 1,67 kg-força, né? Kilonewtons não, kg-força por centímetro quadrado. Aí sim, em vez de eu considerar apenas o primeiro, eu consideraria a média. Por quê? Porque está dando também, estou jogando a favor da segurança, está dando um valor de tensão menor, ou seja, eu posso carregar menos, né? Quando eu for trabalhar com o dimensionamento dessa sapata, né? Também estou jogando a favor da segurança. Não se preocupem, essas aulas a gente ainda vai trabalhar um pouco, né? Tem uns exercícios aí que a gente vai trabalhar em cima. E perguntas, né? Perguntas para a gente poder ver o vídeo de apoio aí que vai falar exatamente tudo que falamos até agora. Professor, rapidinho, da onde o senhor tirou esse 3 aí, que você fez 7 mais 9 dividido por 3? Na verdade foi dividido por 5, né? Esse 3 aqui ele está errado, tá? É 5, vai dar esse valor aqui. Ah, tá. É 5 que é o que a norma fala lá, né? Que é o da fórmula, né?
Isso, beleza, então, valeu. Então Na, assim, na Professor, verdade, na verdade, esse 3, esse 3 é da média, não é? isso, eu ia falar isso aí. Ele é da média, e aí o resultado aí você divide por 5, Hum, entendi. certo? É, isso aí, é da média. E aí isso eu vou dividir por 5. Professor, e quando não tem, o pessoal vai fazer uma fundação, fazer uma sapato, se os caras não fazem a soldagem de solo, como é que faz depois para descobrir a carga da sapata? A carga da sapata é outra história, né? É a carga que vai sobre a fundação. Isso são assuntos posteriores, né? Que não necessariamente dessa disciplina, mas é o peso, né? Que vai sobre a sua fundação. Porém, o que a gente está vendo aqui é essa carga que é aplicada sobre a fundação. Aquele solo resiste? É isso, né? Que a gente está vendo. Ah, tá. Entendi. Ô, professor, Sim. então esse bulbo de tensões aí, nesse caso, ele vigora, no caso, ele tem a sua ação, vamos dizer assim, 3 metros para baixo e 3 metros nas laterais, nesse exemplo aí? É, bem colocado. Ele é uma bolha, tá? E o que nos interessa é a profundidade, tá? Mas a gente pode falar que ele é uma área, né? Um volume aí de um maciço de terra que está abaixo da minha fundação, onde essas tensões, né? Onde essa resistência à penetração dado através do meu ensaio de sondagem vai atuar. E o que nos interessa é a profundidade, né? Então, quando a gente fala 3 metros, é porque aqui deu 3 metros, né? Se eu tivesse falando aqui que o lado maior da minha sapata fosse 3 metros, aqui não seria 3 metros, seria 3 vezes 1,5, né? Que aí seriam 4 metros e meio. E aí, a considerar a profundidade desse bulbo de tensões, não seria mais 3 metros, seria sim 4 metros e meio. E aí eu tenho que considerar todo NSPT de 4 metros e meio e não mais de 3 metros. Não, beleza, então. Obrigadão. Próximas. Ninguém? Perguntas? Só praticando para ver, professor. Oi? Só colocando em prática para ver. Tá bom. Então, temos aí um vídeo de apoio aí na nossa aula 19 e ele fala a respeito, né, do que nós falamos agora. Então eu peço aí para que vocês vejam o vídeo aí de apoio para que aí nós voltemos a conversar um pouco, tá? Se vocês já quiserem ir tentando, né, temos um exercício que eu deixei aí disponível, né, para vocês. Vamos ler o enunciado juntos, tá? Deixa eu atualizar isso aqui, né? Espera aí. Vamos ler o enunciado, né, do exercício juntos. E aí vocês já podem botar em prática o que a gente viu aqui hoje, tá?
Só um minuto. Esperar a boa vontade aqui. Aqui na atividade 19, tá? Então, qual que é a pergunta, né? Pergunta é: qual a tensão admissível do solo que apresenta um SPT sequencial abaixo da sua base, da base da fundação, tá? Eu já arrumo aqui, né? Peraí. Qual a tensão admissível do solo que apresenta um SPT sequencial abaixo da sua base? Então vai ser uma sapata, né? Sapata isolada. De 8, 10 e 11. O maior lado da sapata é 2 metros. Bom, então por que eu já coloquei 2 metros? Né? Porque o bulbo de tensões vai ser exatamente o mesmo. Né? Então vai ser o bulbo vai ser 1,5 vezes 2, vai ser 3 metros. Então o que eu estou falando? Eu estou falando que aqui onde a gente lê 7, 9, 9, agora são 8, 10 e 11. Então, eu tenho aqui 8, 10 e 11. Qual que vai ser a tensão admissível? E por quê? Considerando isso tudo que a gente falou, principalmente agora na última parte. Então, vejam o nosso vídeo de apoio, que é exatamente reforçando esse diálogo que tivemos aqui na nossa aula 19. E tentem, em cima do que vocês verem no vídeo, em cima do que nós conversamos agora há pouco, tentem fazer aqui o exercício e falem o porquê, né? E aí a gente volta e discute um pouco a respeito do exercício. E aí vamos fazendo, deixando, né, outros exercícios aí para que vocês façam também depois. E a gente consiga entrar aí nas próximas aulas já com a parte do dimensionamento da base, né, da minha sapata isolada, tá bom? Então o vídeo tem aí uns 35 minutos. Mais o tempo aí para vocês refletirem aí a respeito da atividade. Eu volto mais ou menos daqui 1 hora, tá? Qualquer coisa, só chamar. Professor, vou ter que sair para assistir, tá bom? Que eu tô logado pelo meu celular, tá bom? Beleza. Daqui 1 hora eu volto. Beleza, até já então. E eu vou já finalizar o vídeo aqui e já ir lançando ele lá no canal. Valeu, até já. Até mais.